E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Homecast. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei o horário que você está ouvindo a nossa troca de ideia aqui. Eu sou o Diego, sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta e eu tô aqui com dois convidados especiais para trocar uma ideia sobre o assunto bem quente, bem polêmico. E a pergunta que nós vamos trazer hoje como tema, essa questão, é como a igreja responderá às ânsias da sociedade agora e pós-crise Covid-19. O que essa crise provoca, o que ela pode nos ensinar em relação às nossas manifestações de afeto ou a falta dessas manifestações, qual o papel da igreja na volta da rotina, será que nós fomos afetados por um castigo de Deus? Não sei. E aí, para responder essas perguntas, eu estou aqui com um professor amigo, ele que é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Palmas, doutor em História também pela Unesp, mestre em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, curso pelo melhor seminário do Brasil, Seminário Presbiteriano do Sul, em 1983, é isso mesmo, né, professor? Ele Exatamente. É assistente associado da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o melhor professor também da Casa de Seminário, editor da Revista Teológica, tem experiência em História, com ênfase em História do Brasil, do cristianismo, de religiões, atuando principalmente nos seguintes temas: protestantismo brasileiro, pensamento social e político e teologia social e ética social. É grande o currículo, viu, queridos? Ele é escritor, casado com a Beth, tem filhos e netos, conhecedor profundo de café, um dos melhores cafés que eu já tomei, e um amigo de coração, Silas Luiz. Quero agradecer, professor, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento. Nós agradecemos muito, pastor. Que é isso, eu que agradeço o convite e já vou aqui sapecando o seguinte, pô, você me convida para ficar me gozando? Brincadeira, mas tudo bem. Quem está assistindo aí, você pode tirar metade do que ele falou, que é invenção, e a outra metade é exagero. Então, tudo bem. Falou, Diego. Valeu, professor. Esse é o Lattes cumprido do nosso querido e amado professor da Casa SPS. Eu estou aqui também com o Leon, brother meu, um cara de coração também. Leon, muito obrigado pela participação, para ajudar a gente, para trocar uma ideia junto com esse professor querido nosso. Então, Tiagão, roda a vinheta. Obrigado, tamo junto, é nóis. Estamos de volta com o nosso Homecast. Sinta-se em casa, nossa home. Professor, sinta-se em casa. Leon, sinta-se em casa, a casa é sua. Sem mais delongas, então, podemos começar pelo nosso tema, professor. Como a igreja responderá às ânsias da sociedade agora, nessa loucura apocalíptica e pós-crise Covid-19? O que o senhor me diz? Muito obrigado, professor. Então, rapaz, eu começaria citando aquele profeta que disse: olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu não sei muito bem o que a igreja vai fazer. A gente está vivendo esse período. O que eu sinto é que é uma pena que nesse momento a igreja entrou no jogo político da sociedade. Em vez de ser vanguarda na sociedade, a igreja está indo a reboque do que está acontecendo e entrou no jogo político. Então, boa parte da igreja, sem nenhuma atitude minimamente crítica, apoia as falas. E aqui, desculpe, mas eu vou ser duro aqui no que eu falar, mas apoia as falas irresponsáveis do presidente da República, como se o Messias que ele tem no nome fosse capaz de dar um caráter de fato religioso para ele. Então isso é uma pena. Mas eu acredito que existem grupos na igreja que estão vendo isso com um pouco mais de critério, um pouco mais de crítica,
E me parece que a igreja, acima de tudo, vai ter que ser uma comunidade, depois que passar esse período, uma comunidade restauradora, uma Legal. comunidade de restaurar, restaurar pessoas, restaurar relacionamentos, e restaurar, e aqui eu acho uma coisa fundamental, restaurar a própria identidade evangélica, no caso da nossa igreja protestante aqui no Brasil. Restaurar uma identidade evangélica significa restaurar aquilo que é do Evangelho, a boa nova que Jesus Cristo traz. E nessa boa nova está embutida toda aquela pregação dos profetas, os Salmos e a Torá, que tem, claro, são textos que estão tão longe de nós, mas que têm princípios assim fundamentais para a vida, né, para a sociedade. Então eu acredito que a igreja tem que ser essa comunidade restauradora, e começando pela restauração de si própria. Professor, aqui é o Leão que está falando. Queria deixar claro também que, como eu falei na apresentação, queria ter o fundo igual o senhor tem aí, com todo intelectual aqui. Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte: na realidade, o senhor não acha que a igreja já estava em crise antes do Covid-19? Por exemplo, como a igreja é uma pequena representatividade de um todo da nossa sociedade, o senhor não acha que as eleições de 2018, o Covid-19, essas crises que aparecem só não expõem ainda mais as falhas da igreja, ou a crise que a igreja, de identidade que a igreja tem vivido nesses últimos anos aí, nessas últimas décadas? Com certeza, é isso mesmo, Leão. Bom, crise. Aqui eu acho que a gente poderia pensar um aspecto. Crise é inerente à vida humana e inerente às instituições humanas. Nós sempre conviveremos com crise. Crise é aquela ideia, né? A crise é a oportunidade de você crescer, inclusive. Sempre que há a possibilidade de algum tipo de mudança, essa mudança ocorre com crises normalmente, né? No caso da igreja, a igreja vem convivendo com uma dificuldade de entender a si mesma e entender o seu papel dentro da sociedade. Tentando responder a essas questões, uma das possibilidades que a igreja encontrou foi buscar o caminho da ênfase doutrinária, da ênfase identitária. Então, por exemplo, os grupos presbiterianos começam a enfatizar a doutrina calvinista, muitas vezes uma ênfase numa ideia de predestinação. Grupos batistas que vão enfatizar a questão do batismo. Muitos batistas também são calvinistas, né, com relação à predestinação, e assim por diante. Você vai ter muitas igrejas trabalhando com isso. Eu estou com 60 anos, já sou idoso, já tenho o cartão do idoso do carro lá. Eu completei 60 anos, na semana seguinte estava pegando o cartão do idoso. Eu completei em outubro do ano passado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tive o privilégio de ser criado na igreja presbiteriana. Mas eu tive o privilégio também, na minha adolescência e na minha mocidade, de conviver com outras denominações. Isso era muito tranquilo. Eu, com esse vozeirão que eu tenho, eu fui pregador em praça pública com 12, 13, 15 anos de idade. E uma coisa que a gente falava muito é que o importante é, se a pessoa encontrasse Cristo, que ela fosse direcionada para uma igreja que professasse Cristo como Senhor e Salvador, tal. Não necessariamente para a igreja presbiteriana. O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo essa ênfase denominacional,
Então, o presbiteriano prega o evangelho, a pessoa tem que ir para uma igreja presbiteriana, o batista tem que ir para a igreja batista, Assembleia de Deus, e assim por diante. Então, isso já é uma crise que vem nas últimas décadas, não é de fato agora. Mas eu acho que você tem razão, Leon. Essa situação, principalmente de 2018, com a eleição e tudo, essa situação ficou mais escancarada ainda, ficou mais clara, uma crise que a gente tinha. Eu quero, para depois não passar, dizer que eu não tenho dificuldade, problema que os membros da igreja votem em quem quiserem votar. Eu acho que isso é democracia, né? É democracia, tem que ter essa liberdade, não é essa questão. Então pode votar na direita, como pode votar na esquerda. Eu acho que e entre direita e esquerda existiam outras opções também. Não é essa questão. O que o cristão tem que fazer é que a fé cristã precisa de alimentar, inclusive, o voto dele. Acho que isso é fundamental. Porque a fé cristã alimenta o nosso cotidiano, alimenta as atitudes que nós vamos tomar. Eu estou usando a palavra alimenta, talvez a palavra melhor seria informa. Né? Então, a minha fé precisa de informar as minhas ações, as minhas atitudes, os meus atos, inclusive o meu voto. Então a pessoa não pode votar simplesmente porque um gritou mais alto, ou porque o outro falou de coisas assim bem pontuais. Ou porque o pastor mandou, né? Ou porque o pastor mandou, que é uma coisa gravíssima, e infelizmente existem grupos religiosos que fazem isso. A gente não precisa de citar, mas isso está muito claro nesse processo eleitoral e até agora. Isso está muito objetivado, né? Na crise agora do Covid, aí, a gente viu isso mais claro ainda, né? Pastores se manifestando, não vai fechar e tal, né? Então tomando atitudes assim que são mais partidárias do que uma visão esclarecida, pensada, embasada pela fé, mas também cientificamente, porque nós não somos contra a ciência. A palavra de Deus não nos emburrece, muito pelo contrário. Sim. É isso. Muito legal, pastor, muito legal. Eu tenho duas perguntas de um dos nossos ouvintes aqui, o Vini, aqui de São José dos Campos, mandou uma pergunta pra gente. Em relação, primeiro, uma ideia de castigo, né? Será que a gente foi afetado com o castigo de Deus? Né? Fazendo uma analogia com Noé, com a história de Noé, a ideia do confinamento familiar, maldade dos homens, a ideia de repovoar a terra, limites do ser humano pós-arca, né? E será, pastor, que a gente teve essa ideia de castigo de Deus sobre a nossa vida? E a segunda pergunta dele, talvez seja interessante para a gente já fazer como ligação, o que essa crise, esse confinamento provocado pelo Covid-19, nos ensina sobre as nossas manifestações de afeto, ou a falta delas? Queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre essa ideia. Vini, né? O nome do... Vinícius, aqui de São José dos Campos. Vinícius, tá, é o Vini. Tá Vini. Bom, Vinícius, Vini. Obrigado aí por sua pergunta. Eu quero dizer o seguinte, rapaz, eu falei pro Diego, vocês vão me colocar em fogueira aqui. Pergunta. Mas a sua pergunta, Vini, de fato é uma pergunta muito interessante, porque essa pergunta está sendo feita desde que o ser humano levantou sobre as próprias pernas e começou a andar nesse mundo. O primeiro livro da Bíblia
o primeiro livro da Bíblia, eu me expressei mal. Eu vou dizer assim, o primeiro livro que nós temos notícia, que foi o primeiro livro escrito, o primeiro texto a ficar mais ou menos pronto, os intelectuais que estudam essa área, né? Eu não sou biblista e tal, mas o Diego deve entender melhor disso do que eu, que está com as ideias fresquinhas lá do seminário, mas parece que o pessoal da área aí tem um certo consenso de que o livro de Jó seria o livro mais antigo da Bíblia, né? E Vinícius, o que é o livro de Jó? É exatamente uma tentativa de responder essa sua pergunta aí. E sabe, não responde, cara. Acho que foi uma das melhores. Não responde. Não, eu tô brincando um pouco, mas eu vou levar a sério a sua questão, sim, Vini. Eu espero que você entenda, assim, que eu estou tentando descontrair um pouco. Eu acho que responde. Eu acho que responde no seguinte sentido. Quem somos nós para concluirmos se um momento como esse que estamos vivendo é um castigo de Deus ou não? Porque, no fundo, não é isso que interessa mais. O que interessa mais, e aí é a resposta pastoral da igreja, o que interessa mais é aquilo que aconteceu com Jó o tempo inteiro no livro dele. Jó sabia que Deus estava com ele, apesar de tudo. E aí eu lembro do Salmo 23. Eu sei que todo presbiteriano que está numa igreja presbiteriana há pelo menos 6 meses sabe esse salmo de cor, né? E aí o salmo diz assim, olha, ainda que eu ande, lá no 3º versículo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha só que interessante aí. O poeta nesse salmo não está dizendo que a gente vai estar livre o tempo todo dos problemas, das dificuldades e até do vale da sombra da morte. Não diz que a gente vai estar livre disso. O que ele diz é que mesmo no vale da sombra da morte, a gente pode ter experiência de que Deus está com a gente. Eu acho que isso é mais importante do que a gente ficar tentando dar aquela resposta que nem Jó, o livro de Jó, deu de forma cabal, né? Porque Deus tem lá os projetos dele, né? E se fosse castigo divino, por que eu e você deveríamos estar confinados se nós somos fiéis a Jesus Cristo? Se é castigo, a gente não vai pegar essa doença, porque o castigo é para quem fez alguma coisa ruim, não é não? Mas não, vem sobre todos. Vem sobre todas as pessoas. Eu acredito num Deus que em Jesus Cristo ama a humanidade e que a preocupação maior dele não é ficar olhando lá do céu, castigando A ou B por causa dos seus erros. Agora, a gente pode dizer também que é castigo no sentido de ser uma consequência da própria maldade humana. Exatamente. Nós somos pecadores. Por causa do nosso pecado, a gente é ganancioso, a gente exclui pessoas, a gente mata pessoas com palavras, os poderosos matam pessoas com as decisões que eles tomam, decisões que definem quem vai ficar empregado, quem vai ser desempregado. Então pode não matar a pessoa diretamente com uma bala de canhão, com um tiro de revólver, mas pode matar de fome, pode matar nas minas de carvão, pode matar de outras formas. Então, essas coisas todas que a sociedade humana tem feito,
em busca de progresso e tudo mais, e que nem sempre beneficia todo mundo. Então, esse pecado da sociedade humana, isso sim, isso eu posso dizer que seria um castigo, mas não porque Deus está mandando, mas é Deus mandando naquele sentido assim, objetivo e direto da ideia, né? Mas é como diz lá no Antigo Testamento, quando o povo está caminhando lá e eles param num determinado lugar e tem o monte da bênção e o monte da maldição, né? Então, o povo de Israel, né? Olha, se você cumprir aquilo que Deus quer, a sua vida vai ser boa, a sua colheita vai ser boa, etc, etc, etc. Agora, se não cumprir, a sociedade vai caminhar de mal a pior. Esse tipo de castigo que é consequência da própria atitude humana. Lembrando, para encerrar, lembrando lá de Isaías, né? O primeiro capítulo lá de Isaías, olha, ele monta um quadro, né? Como que está a situação dessa sociedade, desse povo, né? Dramática, porque deixou de fazer a vontade de Deus, né? E os profetas todos se preocupam muito disso. Olha, a sociedade está passando por isso porque ela não está fazendo a vontade de Deus. Bom, eu falei um tempão aqui só na primeira parte da pergunta. Desculpa aí. Fica tranquilo, professor. Isso aí. Mas a segunda parte, a questão do afeto, eu acho que a gente não pode confundir afeto apenas com a manifestação física também. Porque nós hoje não podemos dar um abraço. Eu não posso ir lá em São Paulo visitar meu pai e dar um abraço nele. Ele tem 85 anos, está lá ele mora com uma das minhas irmãs e meu cunhado. Estamos distantes, né? Eu moro em Americana, mas a gente pode se falar por telefone, pode dizer, olha, meu abraço, eu te amo, né? Então, esse aspecto do afeto, eu acho que a gente, obviamente, está mantendo. E a tecnologia está ajudando a gente nisso também. Agora, possivelmente, muito disso vai mudar depois que acabar essa situação. Outro dia eu estava pensando, será que nós aqui no Brasil não vamos nos tornar meio assim que orientais, meio que japoneses no cumprimento, né? Porque, por exemplo, o japonês tem uma cultura onde ele necessariamente não tem que abraçar o outro, mas o ato dele curvar o corpo é um ato de grande respeito, de grande reverência para com o interlocutor dele, né? Será que o mundo ocidental vai começar a mudar para isso? Eu não sei, porque todo mundo vai começar a ficar meio com medo assim que a gente voltar. Cumprimenta, abraça, dá a mão, né? Porque vai ser muito estranho, né? Quando as aulas voltarem, a gente vai chegar lá, eu vou chegar, vou dar um abraço no Diego, mas já vou pegar o álcool gel e já vou lá. Falar como que vai ser isso, né? De fato, eu não sei. Mas talvez seja uma oportunidade da gente aprofundar essas ideias de afeto e percebermos como que a palavra pode ser até muito mais e muito mais profundamente afetuosa do que, às vezes, um abraço. Exato. O olhar pode demonstrar carinho, pode demonstrar amor,
e às vezes até mais do que o abraço. Então a gente talvez tenha que começar a reelaborar. Eu não tenho muita resposta para isso. Eu estou um pouco que aqui imaginando aí, claro, o Diego Leon, né? Isso. O Leon, né? Desculpa, Leon. Tá tranquilo. Podem aí também falar um pouco sobre isso, mas eu tenho a impressão que a gente vai ter que elaborar um pouco isso aí e buscar formas até mais profundas de afeto do que o próprio aperto de mão e o abraço. Sim, o próprio... Essa ideia que o Vini fala aqui nessa primeira pergunta, a ideia do castigo, né? Essa semana saiu um artigo legal, professor, no site Lecionário, do Enter Wright. Eu não sei se o senhor teve contato com esse artigo, que fala sobre o cristianismo, não, mas oferece o autor... explicações. Sensacional, né? Esse autor, né? E aí, nesse artigo, ele vai falar sobre o cristianismo não oferece explicações sobre o coronavírus e nem deveria. Não, eu li esse artigo, sim. Desculpa, Leu, pastor? Então, saiu essa semana, eu achei fantástico, porque ele trabalha essa ideia da perspectiva, tipo, da vocação cristã, que não precisa responder todos os problemas, né? E ao mesmo tempo que ela não precisa responder todos os problemas, a resposta nossa como cristão é o lamento. E ele vai trazer diversos salmos de lamentos e tal. Então, até seria uma resposta para essa pergunta do Vini, né? Que muitas vezes o coração do cristão ele deve ser derramado em lamento, né, professor? Não, e essa ideia do lamento é muito legal. A gente tem na Bíblia um conjunto de salmos que são chamados salmos de lamento. E é interessante, porque o lamento é isso que a palavra fala, é o momento de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não dá, eu não estou entendendo nada, a coisa tá feia aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou arrasado. E o legal da fé cristã é exatamente a gente crer num Deus que acolhe o lamento, não vê o lamento como falta de fé. É exatamente o contrário. Eu posso chegar diante de Deus e me lamentar diante de Deus, porque em vez dele falar, você não tem fé, não? Eu já falei para você acreditar, porque a gente não tem resposta para tudo. Mas o que Deus faz é colocar a gente no colo e ninar se for preciso. E isso é o lamento. E o nosso Deus permite isso, né? Esse é o meu problema, às vezes, com algumas explicações teológicas que têm certezas absolutas, vale tudo, né? Tem explicação para tudo, né? Isso é castigo de Deus, isso é porque fulano lá, os chineses não acreditavam na predestinação, surgiu o coronavírus ou qualquer coisa assim, né? Não, isso é bobagem, não é por aí. Nós acreditamos num Deus que é um Deus afetuoso, e o lamento, é aquele momento que a gente se entrega nos braços desse Deus afetuoso, como aquela criancinha. Lembra do Salmo 131? Sim. Salmo 131, olha, eu fiz calar o meu coração como uma criancinha se aconchega no colo daquela que amamenta, né? No colo da sua mãe. Acho muito interessante isso que o senhor disse, professor, porque nesse período de solidão, podemos assim dizer, em que muitas pessoas estão sozinhas em casa, também afloram outros sentimentos como depressão, enfim, algumas doenças, síndrome do pânico, aflorescem mais, porque a gente está vivendo um período de ansiedade, a gente não sabe o que vai acontecer. E é legal essa questão do afeto, porque muitas vezes a gente espera que
o outro faça algo por alguém, ou a gente critica a própria igreja, por exemplo, por que a igreja não liga para tal pessoa, não conversa? E a gente, como cristão, nós somos a igreja, certo? Nós somos o pedaço dessa igreja, deixamos de fazer a nossa parte, entendeu? Então eu vejo assim que nesse momento deve ter muitas pessoas que estão sozinhas em casa, pessoas que estão desesperadas porque não sabem mais o que fazer na quarentena, e nosso papel como cristão é ter essa ideia de poder também dar esse afeto, apesar da questão do afeto também ser uma questão muito regional, né? Você vê, eu como quase mineiro, sinto falta muito de um abraço, de um café, tomar um café com alguém e tudo mais, e os cariocas também são muito afetuosos. O paulista já é um pouco mais, assim, distante um do outro, mas ainda tá muito estranho esse momento em que eu não posso ir à igreja, congregar com os meus irmãos, adorar a Deus com os meus irmãos. E depois desse comentário, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: sabe aquelas pessoas que a gente sabe que todas as igrejas têm, que é o crente de domingo, é o crente que está acostumado a ir lá ouvir o pastor e depois na semana esquece tudo? Eu queria que o senhor desse uma palavra para essas pessoas. E agora? O que eu faço, já que eu não tenho o meu culto de domingo na igreja? Será que é um momento de eu aprender realmente a louvar a Deus, a fazer minha devocional? E essa galera, esse grupo de pessoas, qual a sua mensagem para esse pessoal aí que só vai na igreja de dia de domingo para ouvir o pastor falar? Domingueiro, famoso domingueiro. Os domingueiros? Famoso. Rapaz, olha, sabe, eu acho que, de fato, acho que para essas pessoas que vai fazer mais falta, né? Porque quem está numa fé mais ativa, aquela pessoa, talvez o Diego até vá se lembrar, que é uma coisa que de vez em quando eu falo em sala de aula, é que o culto, aquele culto do domingo, deve ser o que nos alimenta para a semana. Eu até vou um pouco na contramão, às vezes, do que algumas pessoas falam, no sentido de que a gente tem que cultuar a Deus durante a semana para que o culto dominical, quando eu vou ao culto no domingo, esse culto tenha sentido. Como se aquele meu culto individual fosse mais importante do que o culto da comunidade. Eu acho que é o contrário. Aquele momento que a comunidade se reúne para cultuar a Deus, que é o momento chave, que eu tenho que estar lá, porque daí eu vou alimentado, eu vou viver uma vida cristã condizente. A questão é que tem aqueles domingueiros que o culto que ele participa pode ser mais uma prática cultural do que de fato uma prática de uma vida de fé de fato. E essas pessoas, então, talvez sintam até mais falta do culto na igreja do que as outras, porque aquelas pessoas que têm uma prática de vida baseada na fé mesmo, na Escritura Sagrada, essa pessoa consegue alimentar-se da Escritura Sagrada, da oração, do culto que está sendo transmitido pela internet, né? Então, o que eu teria a dizer para esses domingueiros é que reavalie a fé e preste atenção se a sua prática de ir ao culto ao domingo é apenas uma prática cultural ou era uma prática embasada numa fé sólida. Uma fé sólida é aquela que, se eu não puder ir ao culto, eu não vou nem perder a minha fé, nem vê-la diminuída ou qualquer coisa assim. Então, esses domingueiros precisam de reavaliar onde é que está. Não sei se vocês lembram um cântico, é um cântico antigo, na época que eu era seminarista,
que falava assim: lá está o meu tesouro, né? E que é um texto da Escritura mesmo, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Então, aquele domingueiro, muitas vezes o coração dele não está no Deus que é cultuado. Ele vai à igreja, mas o coração dele está em outros âmbitos, né? Então, domingueiro, reveja aí onde está o seu coração. Qual é o tesouro que você tem guardado e colocado no seu coração? Legal, professor. Bênção demais. São os domingueiros aí de plantão. Onde está o seu tesouro, hein? Cuidado, hein? Então, professor, dentro até dessa ideia de solidão e tal, é uma pergunta da Ju, da minha esposa, que ela falou assim: faz essa pergunta pro professor, nada teológica, então fique tranquilo, não vai muito... Tudo é teológico. Tudo é teológico, né? Tudo é Tudo é teológico. teológico. É uma pergunta mais pro coração, né? Ela diz assim, né? Como lidar com a solidão, essa ideia do isolamento, e nossos sentimentos aflorados nesse momento em que o eu grita. Então, como que a gente lida com a solidão? Porque tem muita gente que está acostumada com a solidão, né? Essa ideia de isolamento, está acostumada, só que tem muita gente que não está e está entrando em neura, as coisas estão difíceis, assim, uma situação muito difícil, até dentro dessa ideia que o Leão acabou de comentar, essa ideia da solidão, né? Caindo nos domingueiros, mas comentar mais sobre essa ideia dos sentimentos, como que a gente lida com isso, como que a gente pode tratar, porque o que me parece hoje, eu estava até vendo uma live do Caio Fábio com o padre Fábio de Mello, e eles comentam sobre isso, como a solidão mostra o nosso eu aflorado, como a gente fica mais preso com a gente mesmo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa ideia. É o comentário da Juliana. Então, gostaria eu agora de ter uma base sólida aqui de psicologia para tentar responder isso aí, mas eu eu começaria dizendo o seguinte: o mundo ocidental criou uma forma de vida que é extremamente ativista. A gente está sempre fazendo coisas. Isso alguns povos orientais, principalmente orientais, também na África, têm estilos de vida que são diferentes, que têm mais espaço assim para, eu não diria solidão, mas para solitude, aquele momento de estar sozinho, mas assim, um sozinho com objetivo, né? Não ficar sozinho, porque isso é uma outra questão também. Essa solidão agora que a gente está tendo, não é uma solidão voluntária, né? É uma solidão provocada por um problema que está, na realidade, no mundo inteiro. E isso é muito mais difícil de lidar. De fato, isso é muito complicado. E fica muito mais complicado porque, por mais que a gente já tivesse notícias do coronavírus na China, depois chegou na Itália e tal, e tudo mais, por mais que a gente tivesse essas notícias, a gente não estava preparado assim para o momento que ia chegar no Brasil, e de uma hora para outra a gente se viu confinado. Então isso agrava muito essa situação, porque a gente teve que abandonar as atividades que a gente fazia de escola, de trabalho, de encontro com família. Quantos casamentos foram adiados? Exatamente.
festas de aniversário que foram canceladas, né? Então isso tudo deixa muito mais difícil. A gente deveria aprender mais com alguns aspectos das religiões, ou dos cristianismos, eu diria assim, que não é o protestantismo mais ocidental, né? Que o protestantismo vem lá do século XVI, né? Depois ali das atitudes do Martinho Lutero e tudo mais. Então isso é bastante ocidental, a partir da Europa e tudo mais, que é exatamente onde se criou esse mundo extremamente ativista, né? Mas dentro do catolicismo e do cristianismo oriental, a gente tem muitas práticas de quietude, de contemplação, de isolamento voluntário, onde as pessoas exercitam muito a leitura da Escritura Sagrada, o cântico da própria Escritura, uma coisa muito presente, né? E a gente, principalmente o protestantismo, perdeu muito esse aspecto da nossa fé. A gente tem muita dificuldade com esse ficar quieto diante de Deus. A gente pode ver isso nos cultos da igreja presbiteriana, em geral, quando o pastor anuncia lá, quando tem oração silenciosa, porque nem oração silenciosa já a gente está fazendo mais, porque a turma não fica em silêncio mesmo, né? E quando tem oração silenciosa, vai o irmão lá do teclado ou do piano tocar, para preencher o tempo, porque o pessoal não consegue ficar em silêncio. Quem sabe seja uma oportunidade para a gente treinar esse ficar em silêncio diante de Deus, né? E isso é difícil. Isso é difícil porque a gente ficar quieto diante de Deus significa a gente ficar quieto com a gente mesmo. E aí aquilo que você falou, Diego, agora há pouco, né? Aí o eu da gente começa a aparecer. E olha, eu não sei vocês, mas tem cada coisa no meu eu terrível. E se eu fico sozinho comigo mesmo, eu vou ter que dar conta disso aí. Mas a questão é que nós somos cristãos e a gente nunca vai ficar sozinho com a gente mesmo. Isso que é a beleza da fé. Sensacional. A gente vai ter alguém que está ali do nosso lado. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias. Ju, eu acho que uma tentativa de responder é assim: se abra para esse que falou que eu vou estar com você todos os dias. E olha, fica tranquila, viu, Ju? Porque se você tiver medo de encontrar você mesmo na solidão, todos nós estamos com esse mesmo medo. Porque isso faz parte da natureza humana. Por isso que a gente só pode se encontrar com a gente mesmo se encontrando com aquele que disse que estaria conosco todos os dias. Muito legal isso. Amém. Nossa. Tem um breve comentário sobre isso, que ontem eu estava conversando com a minha esposa, justamente sobre essa questão de ficar em silêncio, né? Nós queremos ouvir a voz de Deus e pedimos para que Ele fale conosco, mas a gente não fica em silêncio. A gente quer falar e só falar. E eu estava conversando com ela a respeito que já aconteceu várias vezes, acredito que aconteceu com vocês também, de vez em quando a gente acordar de madrugada e sentir a necessidade de orar. E isso tem acontecido frequentemente e muitas vezes a gente ora e vai dormir, né? A gente fala e vai dormir. E a gente não espera esse momento de silêncio, de olhar na janela, esperar mesmo
ficar refletindo o que Deus está conversando com a gente, falando por que a gente está nesse momento. E nessa manhã, minha esposa veio me falar que aconteceu isso com ela nessa noite. Ela acordou de madrugada com essa necessidade de orar e estava ventando muito forte, assim, né, durante a madrugada. E ela saiu na sacada e tudo mais e começou a contemplar o barulho em si, orando a Deus, e ao terminar a oração, aquele vento impetuoso foi se transformando numa brisa, e foi ficando calmo, e no coração dela ela sentiu o cuidado de Deus, falando, não, eu estou contigo nessa calmaria. Pode estar tudo em volta a mil, a Covid-19 pode botar o medo do nosso coração, né? O desemprego pode rondar os lares de todo mundo, mas eu estou contigo. Então acho que essa questão de ficar em silêncio e parar para ouvir a voz de Deus no nosso interior, não de uma maneira, enfim, só mística, assim. Obviamente a gente tem a palavra de Deus que nos ensina, nos instrui, mas também de parar para refletir o nosso eu, o que Deus quer tratar na minha vida, o que esse período tem para trazer para a gente, no sentido de como eu devo melhorar daqui para frente, que cristão que eu tô sendo, sabe? Então eu tenho tentado utilizar esses dias de solitude, como o senhor falou, para poder refletir e tentar mudar muita coisa que eu vejo que realmente na minha loucura do dia a dia eu não percebia, e agora que eu tô sozinho, eu tenho percebido o quão feio eu sou, sabe? Muito legal isso que o senhor comentou. Exato. Mas a gente é quão feio, como você falou, Leão, mas não é assim que Deus olha para a gente, né? Eu acho que não que Deus desconheça essa feiura que a gente tem, mas acontece que Ele optou por olhar para a gente através de Jesus Cristo. A gente podia dizer pela feiura de Jesus Cristo, lembrando de Isaías 53. Exato. Então, a nossa fé é sensacional por causa disso, né? Porque ela coloca essas coisas assim. Legal. Puxa, eu acho que eu estou aprendendo mais aqui com vocês do que qualquer coisa. Obrigado aí pelo convite. Que isso. Nossa, estou quase chorando aqui, cara. Nosso coração está sendo aquecido. Olha, se você que está ouvindo a gente aí, está curtindo, você imagina o nosso coração ouvindo essa aula de todos aqui, o nosso coração sendo acalmado nessa situação. Eu quero terminar esse primeiro bloco e agradecer aí você que está ouvindo. Daqui a pouco a gente volta, nós vai ali e volta já, como diz o mineiro, né? Um tirinho de espingarda, rapidinho, não sai daí. É isso aí, galera. Se você está curtindo, muito obrigado com a participação. A gente está aqui com o nosso barista, conhecedor de café, Silas Luiz. Estou aqui também com a turma vai achar que barista é porque vive no bar, rapaz. Não é, fica tranquilo. Não é aquele que vive no bar. Ele pode até depois falar pra gente o que é um barista, mas muito obrigado, professor, estar aqui com a gente. Leon, nosso mineiro também, grande conhecedor de café também. Eu acho que até o fim da nossa conversa aqui vai rolar um café entre os dois aqui, né? Beleza. Mas não agora, depois que tudo isso passar, né? Exatamente. Professor, voltando para a gente já caminhar para o encerramento, muito obrigado pela participação aí. Uma pergunta rápida aqui, se o senhor fosse resumir em poucas palavras, como que será contada essa crise, essa situação do Covid-19 daqui 100 anos? Será que vai mais para uma crise espiritual, uma crise da saúde, uma crise dos relacionamentos? Tendo uma visão mais histórica aí dessa crise, o que o senhor acha? Olha, se nós olharmos à luz de outros acontecimentos, eu creio que vai ser contado como uma tragédia mundial, muito distante das pessoas que estarão vivas daqui a 100 anos, que é como a gente hoje, por exemplo, comenta a gripe espanhola, né? Exatamente há 100 anos, e
e que as pessoas eventualmente ouviram falar sobre isso na escola, em algum curso e tudo, e não parece não ter dado muita importância. Há 100 anos, a gripe espanhola afetou milhões de famílias em todo o mundo. Aqui no Brasil, morreu o presidente da República na gripe espanhola, né? Que é o Rodrigues Alves. Um pouco depois da gripe espanhola, veja só isso, teve uma outra crise lá chamada gripe asiática, que foi ali pelo final dos anos 40, entrando nos anos 50 já, gripe asiática. E agora, quando começou esse processo aqui do coronavírus, eu conversando com meu pai um dia por telefone, ele falou dessa gripe asiática e que ele ainda era bem jovem, tinha lá parece que entre 16 e 18 anos, e um amigo dele morreu nessa gripe asiática. Veja só, eu nunca tinha ouvido meu pai falar isso, que tinha ficado no esquecimento. O ser humano tem muito essa capacidade de esquecer esse tipo de coisa. Isso não é necessariamente negativo, não é porque o ser humano seja de fato seja maldoso, não é? E isso é para a própria sobrevivência. Imagina se a gente gravasse de forma assim muito objetiva na nossa memória todas as tragédias e coisas ruins que aconteceram conosco, né? Não é à toa que depois de acidentes graves e coisas assim, pessoas ficam até o resto da vida sem lembrar o que aconteceu, né? Isso é um mecanismo da própria estrutura psíquica humana, tudo de esquecer. E esse mecanismo tem na sociedade também, eu acho até que um pouco para o bem da sociedade. Mas nós, Diego, que somos historiadores, temos que ser essa memória da sociedade, né? Para falar, olha, não ficar lembrando para ficar sofrendo com aquilo, mas lembrar no sentido, olha, não vamos deixar repetir. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente, vamos redistribuir renda no mundo, vamos investir na ciência, vamos apoiar pesquisa, vamos amar mais uns aos outros, né? Porque é curioso, né? Tá todo mundo tão comovido aí com o coronavírus, porque ele atinge indistintamente pobre, classe média e ricaço. Um dos primeiros a morrer em Portugal foi o presidente do Banco Santander, né, de coronavírus. E então pega indistintamente. Mas você vai ver, por exemplo, que algumas coisas, como aqui no Brasil, a dengue, que a gente já está vivendo a epidemia de dengue, né, que acaba também, ela pega toda a classe social, mas ela pega muito mais as pessoas mais das periferias, né? Então a gente deveria usar isso aí, quem sabe daqui a 100 anos as pessoas não estejam falando isso. Olha, aconteceu isso, mas nós estamos agora tomando atitudes, usando práticas médicas, práticas científicas para evitar que ocorra não só uma epidemia dessa, mas como dengue, chikungunya e tudo mais, né? Então a história poderia nos ensinar aí, tomara que seja assim. Legal, professor. Leon, você está aí com a gente? Tô aqui. Com relação a essa pergunta, eu acho que olhando um pouco o lado da igreja, não só o lado histórico assim, eu vejo que daqui 100 anos os nossos próximos
os próximos cristãos vão olhar e vão ver o quanto a nossa igreja protestante perdeu a chance de demonstrar mais amor, mais afeto, perdeu a chance de se reestruturar novamente, talvez fazer uma nova reforma, no sentido de que a gente deveria ser mais atuante na sociedade, assim, sabe? E então eu acho que, olhando o lado histórico protestante, assim, daqui 100 anos a gente vai olhar isso tudo e vai falar, meu Deus, passamos vergonha, a gente deveria ter feito totalmente diferente do que a gente fez 100 anos atrás. Espero que a gente aprenda com a Covid-19, sermos mais igreja presente como indivíduos, mas também em sociedade, assim, amando aos outros, amando as pessoas que não são cristãs, sabe? Também, não esperando delas atitudes cristãs, mas pelo contrário, que a gente possa fazer diferença na sociedade, que o cristão seja o primeiro a tomar atitude, como o professor falou, de redistribuir renda, de ajudar as pessoas que estão precisando, sabe? Que o cristão seja o primeiro que vá lá e auxilia aos hospitais, enfim, e compre máscaras e doe máscaras e tenha atitude ao invés da gente, enfim, ficar no nosso mundo, rodando, correndo atrás do rabo, brigando entre si, enfim, discutindo com todo mundo. Olhando nessa parte, assim, a minha visão, daqui 100 anos a gente vai ver o quanto a gente aprendeu. Passamos vergonha, mas aprendemos a ir para uma nova fase. Tomara, e com relação a isso que a igreja poderia fazer, né? Talvez vocês saibam, mas eu não ouvi de nenhuma, principalmente esses mega templos que existem por aí, né? Não sei se alguém ouviu alguma comunidade dessas, um pastor desses megatemplos dizer o seguinte: olha, nós temos essa estrutura enorme aí que vai ficar sem uso e nós queremos oferecer para ser um espaço hospital de campanha de um hospital, né? Para colocar leitos aqui, a gente tira todos os bancos aqui e aqui, ó, dá para a gente colocar 200, 300, 400 leitos aqui e a gente cede isso, né? Parece que tem pastor preocupado que se o povo não for na igreja não vai vai dar o dízimo, né? Não vai diminuir o dízimo, né? Uma oportunidade que nós estamos perdendo e curiosamente foi um dos aspectos que fez a igreja crescer nos primeiros séculos, foi exatamente a solidariedade. Vamos pensar em algum, por exemplo, Roma, capital do Império, tinha ao seu redor alguns bairros que muito se assemelhavam às nossas favelas de hoje. E quando ocorria lá uma epidemia de uma febre, de virose, uma diarreia, uma coisa assim, aquilo pegava centenas e até milhares de pessoas às vezes, né? E foi muito comum que os protestantes, em vez de saírem correndo, cuidassem das pessoas que estavam sofrendo. Desculpa, eu falei protestante, né? A gente estava falando os cristãos, né, na realidade, né? Cuidasse, e isso foi alguma coisa que atraiu muita gente para a fé cristã. Esse pessoal podia ter saído aí, não, mas colocaram até a vida em risco em benefício, né? E não tá, a minha igreja aqui em Americana tem algumas atividades sociais. Tem um asilo para idosos que está funcionando, que a gente não chama de asilo mais hoje, né? Um residencial, né? Residencial Evangélico Benaiá. Está funcionando, tem um pessoal da igreja que cuida lá, está trabalhando e tal, e tem profissionais também das áreas necessárias contratados para trabalhar. Tem também uma atividade, tem lá com crianças, adolescentes, e tem uma outra atividade que chama Cara Limpa, em que pessoas que estão em situação de rua recebem atendimento diversificado. Elas vão, e isso ocorre lá no templo mesmo, né? No templo não, lá junto ao templo, né? Nas salas lá e tal, né? Elas recebem banho, roupa, corte de cabelo, barba, se
precisar alimento e tudo mais, né? E o pessoal que cuida disso está mantendo essa atividade, procurando, obviamente, ter todos os cuidados. A questão do distanciamento, o cuidado com a higienização, o álcool em gel e tudo mais, né? Mas a igreja não fugiu de atender essas pessoas, porque elas também precisam agora dessa situação. Isso é uma coisa muito simples, muito singela, mas só para exemplificar, né? Legal. Que a igreja... Mas eu volto a dizer, eu não ouvi nenhum desses mega pastores aí de mega templos falar, olha, aqui pode colocar 200, 300 leitos aqui, o espaço vocês têm. A gente cede aqui, não tem problema, e não vamos cobrar água, luz, nada, pode usar, né? Ninguém está fazendo isso, né? Legal. Uma coisa que eu até estava pensando em relação a quando vocês estavam conversando, é que a igreja ela é muito reativa aos problemas, né? E você percebe uma igreja primitiva, mais ativa. O problema acontece, ela já é ativa dentro desse problema. Parece que a nossa igreja hoje, ela sempre espera toda a sociedade se movimentar, e aí depois a gente, né, enquanto a sociedade já está fazendo algo, a igreja começa a fazer isso 20, 30 anos depois, né? Então, me parece que talvez seja esse o momento para se reorganizar, para se pensar em questão de identidade, em questão do amor ao próximo, dessa falta de empatia que nós temos hoje, né? E até nessa ideia de falta de empatia, a minha pergunta para o senhor é: como que a gente vive numa situação do Covid, não só do Covid, mas anteriormente, em outras situações, como que a gente vive equilibrados, com uma posição equilibrada em relação esse aqui pensa assim, não, você não pode pensar assim, você é meu inimigo se você pensar assim. Como que a gente vive de uma forma equilibrada? Como que o cristão pode viver, professor, de uma forma equilibrada dentro dessa perspectiva de, eu penso assim, não, você é meu inimigo, agora acabou o relacionamento. Falta de empatia total. Então, Diego, eu acho que faz parte na vida da maioria de nós brasileiros hoje, mas não só no Brasil, eu acho que isso é uma questão mundial. Faz parte, assim, uma boa noção, um bom conhecimento dessas áreas de humanidades. As pessoas que fazem, obviamente eu estou me referindo mais às pessoas que fazem faculdade, tá? Os cursos foram ficando cada vez mais técnicos, né? Então, discussões filosóficas, discussões sobre ética, discussões sociológicas, né? Como que a sociedade funciona, e isso eu acho que faz parte aí no conhecimento de todo mundo para a gente conseguir um pouco se localizar e se mexer. Essa é uma parte da minha resposta. Mas, obviamente, a sua pergunta, e obviamente isso não podia ser diferente, a sua pergunta se refere a nós cristãos, né? Como que nós, cristãos, temos que viver sobre isso. E aí, Diego, eu vou responder essa pergunta com aquela pergunta que eu fiz na sua turma no primeiro dia de aula. Eu estava esperando, esperando isso. Já lembrou, né? Estou tentando chamar isso para o pessoal aqui da turma da SPS 2017, 2021, talvez. Um abraço para a galera que vai ouvir a gente também. Pode mandar, professor. Vou entrar no seminário. Legal. Vou virar seminarista também. Seja bem-vindo. Mas a pergunta que eu fiz para a turma do Diego, e eu tenho feito essa pergunta quando encontro a turma em sala de aula a primeira vez, é o seguinte: você já leu a Bíblia toda?
Claro, eu não quero ser tolo aqui e achar que a Bíblia é uma coisa... Porque tem gente que acha que ler a Bíblia toda, se você ficar lendo a Bíblia toda, todo dia ler um pedacinho, fosse uma coisa meio mágica, assim, né? Você lê a Bíblia, pode sair na rua que não vai pegar o coronavírus, né? Não é essa mágica que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós cristãos estamos querendo encontrar caminho para nos movimentarmos diante de um mundo que se polariza, que um briga com o outro. Nós precisamos de conhecer a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Quais são as instruções que a Escritura Sagrada nos dá? Claro, o Wright lá que você citou anteriormente, Diego, disse assim, olha, não tem resposta para o coronavírus, não tem isso na Bíblia e na nossa teologia, né? E não tem mesmo, mas como princípios tem. A Bíblia como princípios tem respostas para nós agirmos. Como Moisés agiu em determinadas circunstâncias, Daniel agiu, Jesus Cristo falou, Paulo agiu, Pedro fez tal coisa. Então, os princípios que nós podemos aprender quando nós fazemos uma leitura consistente, coerente, condizente da Escritura Sagrada, vai nos dar capacidade para a gente viver no mundo. Eu acho, e aí eu não quero parecer nem piegas, nem assim uma falsa piedade, nada disso, mas é Bíblia, é palavra de Deus, né? Ela é que tem que nos alimentar e dar os parâmetros para a gente viver no mundo. Eu não poderia pensar diferente. Eu sou cristão, que acredito que Deus falou conosco. Então esse vai ser o caminho do equilíbrio, né? Que também não é fácil, não. Não é simples. Às vezes a gente pensa que está sendo equilibrado, né? Então a gente também tem que estar sempre se policiando, né? Sempre colocando a gente mesmo em relação ao outro e em relação à palavra de Deus, para tentar encontrar aí esse caminho. Que Deus ilumine. Só queria fazer um comentário que eu acho interessante isso, porque a gente vive numa sociedade totalmente polarizada, no sentido de que se você pensa diferente de mim, então você é meu inimigo. Independentemente se você é cristão ou não. Se eu penso A, você pensa B, não vamos mais conversar, ou acabou aqui a amizade. E a gente está vivendo isso hoje, novamente, na questão do coronavírus, né? Então hoje, por exemplo, a gente vive a questão da quarentena, que está sendo imposta pra gente, a gente tem que ficar em casa e tudo mais. E existe a ala dos que falam que tem que acabar a quarentena, existe a ala dos que defendem que tem que continuar a quarentena, e a gente começa a brigar, e enfim, e chegar a lugar nenhum. Sendo que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que era hora de que, ao invés de brigarmos por algo do tipo, seria a hora, mais uma vez, de demonstrar o cristianismo dentro da gente. Então, uma coisa prática. Se eu sou assalariado e tenho o meu salário lá todo final de mês, pingando certinho e tudo mais, e eu tenho, por exemplo, na minha família, o meu pai, que é um profissional liberal, é um cabeleireiro, obviamente que a gente tem que agora somar forças e se ajudar um ao outro, as pessoas que estão próximas. Então, assim, não é momento da gente ficar discutindo o que é certo, o que é errado e tudo mais, mas é momento de sermos práticos. Se a gente vive nessa sociedade do jeito que ela está hoje, ou do jeito que ela está hoje, devemos então sermos práticos e demonstrarmos o amor de Cristo nas atitudes, nos nossos atos, do jeito que a gente age, e deixa para que as decisões que devem ser tomadas lá nas esferas, enfim, presidenciáveis, nas esferas governamentais, devemos orar por eles e pedir sim sabedoria. Podemos discordar, concordar, independentemente disso, mas termos unidade principalmente nessa crise, sabe? Esse é o ponto que eu sinto falta hoje. Esse é o ponto principal, assim, que eu acho que a gente fica brigando à toa.
e passa vergonha, o famoso passar vergonha que eu tenho falado nesse podcast inteiro. Sem dúvida, Leão, eu acho que você está certo, e você tocou num ponto aí que é essencial da gente falar. Essa polarização, por exemplo, por causa da quarentena, veja só, essa polarização, ela não se leva em conta questões de saúde pública, quer dizer, não são os médicos que estão informando essa polarização, não é a ciência que está informando essa polarização, mas o que está informando, o que está determinando é a política e a economia. E isso é gravíssimo. E é gravíssimo porque é o seguinte: a política hoje, no mundo inteiro, é refém da economia. E quem disse que a economia, e olha só, economia aqui significa mercado, basicamente. Quem disse que isso deveria ser o determinante para a forma como o mundo deve existir? Não deveria. Não deveria ser. É a vida humana que tinha que ser o determinante. E a vida humana restaurada em Jesus Cristo, a vida abundante, isso é que a gente deveria estar enfatizando. A dignidade do ser humano, todo ser humano é digno, seja o ser humano que for, é digno diante de Deus. Isso tinha que ser mais importante do que uma discussão de perder emprego, de a economia se desestruturar. Né? Ora, a economia se desestruturou, depois a gente, que acabar isso aí, a gente se reúne e resolve como vai fazer a economia funcionar de novo, mas com as pessoas vivas. Não adianta as pessoas morrerem. Então, talvez um dos ensinos do coronavírus, dessa pandemia, seja exatamente isso, seja colocar em xeque essa opção que a sociedade humana fez de que a economia é quem deve governar a sociedade e não a dignidade da vida humana. Então, eu acho que isso é muito importante. E nessa polarização da quarentena, infelizmente, o que foi colocado é uma coisa absolutamente anticristã. Não é a vida humana que está sendo considerada muitas vezes, né? Porque tem muita gente a favor da quarentena, não por causa da vida humana, mas simplesmente porque o governo é um governo X, né? Eu não votei nele, ele é assim assado, então ele está querendo acabar com a quarentena, então eu sou a favor da quarentena. Se ele quisesse fazer a quarentena, talvez eu seria a favor de acabar com a quarentena. Então está partindo de base errada. Eu acho que você foi no ponto, Leão. Acho que é isso mesmo. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. Nós agradecemos muito a sua presença, que participou com a gente aí, ouvindo todos esses minutos de sabedoria do nosso professor, do nosso querido Leon. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer de coração, professor, você que disponibilizou esse tempo para estar com a gente. Que Deus abençoe sua família, a Beth, nesse período de extremo cuidado, com muito álcool em gel para sua vida. Tá bom, professor? Estamos usando. Tome bastante cuidado do senhor. Quero agradecer muito, de coração mesmo. Obrigado pela amizade que o senhor tem com a gente também, pelas sábias palavras aqui. Leon, também agradeço bastante, de coração. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo, estar com a gente aí, esse momento aí para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente conseguir discutir. E eu achei muito bom, foi muito bom mesmo. Agradeço vocês. Não sei se vocês têm algumas palavras finais aí. Eu quero agradecer da minha parte, foi uma alegria. Eu aprendi muito também aqui ouvindo vocês, ouvindo o Leon aí falar
do ponto de vista dele. Então, foi muito gostoso. E só uma pergunta, Diego. A Igreja Jardim Augusta de São José dos Campos? Isso, Igreja Presbiteriana Jardim Augusta, São José dos Campos, que o Carlos César é pastor. Isso, então, era isso que eu queria confirmar, né? Fica o abraço também. Isso, E deixa, então, entrega um abraço aí no Carlos César, um amigo de longa data já, uma pessoa muito querida. Legal. Então, fica aqui, terminando o podcast também, um abração aí para você, Carlos César. E abraço para todos. Legal. Eu também queria agradecer a aula que tivemos aqui com o professor, com o Diego. Acho que é importante nesse momento em que praticamente a gente não tem nada para fazer, né? Dar conteúdo de qualidade para as pessoas poderem aprender, ouvir também. E foi muito enriquecedor para mim aprender com a opinião de vocês. Fiquei muito feliz mesmo com tudo que discutimos aqui. E é isso daí. Eu que não sou atleta, tô aqui em casa quietinho, me cuidando, aproveitando esse momento para poder meditar mais, aprender mais. E saindo daqui eu tenho 2 banheiros para lavar, aproveitando essa quarentena. Então, queria agradecer. Eu já lavei os meus ontem. Eu tenho uma louça. Aprendi muito, foi muito gostoso, muito legal mesmo esse papo aqui com vocês, viu? Fiquem com Deus. Ô, professor, então, galera, valeu isso aí, Deus abençoe você, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.